Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando mais um Projeto 626 nessa manhã gostosa, agora 6h26 da manhã, e é sempre um prazer imenso estar aqui com você em cada dia, em cada manhã, para essa troca de energias, para a troca de ideias, para este caminho de duas vias, não é? Para nos reenergizarmos ou para nos energizarmos para mais um dia de trabalho, para mais um dia de batalha, para mais um dia de desafios pela frente, tá bom? Se você quiser mandar um aviãozinho para os amigos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você acha, considera importante, não é? Participar conosco nesse momento, nós agradecemos, tá bom? Para aumentarmos a audiência, para aumentarmos o número de pessoas que assistem, que participam desses nossos vídeos, desses nossos encontros matinais, tá bom? Então, muito obrigado a você aí pelo carinho, obrigado pela participação em nossas lives todas as manhãs. E também para você que assiste depois, não é? Não pode estar aqui nesse horário, é muito cedo, não é? Eu sei que muita gente não consegue acordar tão cedo assim, mas que assiste a live depois, que assiste a esse vídeo depois. E mesmo que você não consiga assistir aqui pelo Instagram, você consegue assistir depois lá no canal do YouTube. Nós estamos subindo essas lives gradativamente lá no Psicanálise Libertadora ANP, nosso canal do YouTube, tá bom? Para você nos seguir também. Jussara, bom dia para você, minha querida. Muito bem-vinda. Hoje eu quero falar sobre um assunto também igualmente importante que a gente vem explorando, não é? Eu sei que vez por outra um assunto ou outro pode pegar, pode provocar reflexões, pode nos tirar do lugar comum, da zona de conforto. Mas essa é a proposta, este é o objetivo realmente desse bate-papo, é nos levar a um lugar de reflexões profundas, porque de verdade nós temos que fazê-lo, temos que refletir a respeito de nossas vidas, a respeito de nossos comportamentos, tá bom? Bem, eu quero propor a seguinte reflexão. Antes, bom dia, Neto, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. O mentor do seu filho, quem é o mentor do seu filho? Não é? Nós falamos hoje no mundo virtual, não é? Mentoria para isso, mentoria para aquilo, mentores profissionais, coach, enfim, profissionais que vão se tornar mentores profissionais de carreiras de pessoais e assim por diante, né? Coach pessoal, coach profissional, os mentores. Mas quando eu falo em mentor de nossos filhos, a quem estamos delegando este papel? A quem estamos passando esta obrigação de se tornarem mentores de nossos filhos, não é? Vamos começar então numa idade bem tenra, lá atrás, enquanto ainda criança, lá com 3, 4 anos de idade. Eu me lembro que, certa ocasião, eu perguntei numa sala de aula para os piquititicos do Fundamental 1 ainda, o tempo que eu dava aula no Fundamental 1, eu perguntei: quem aqui arrumou um ninho hoje? Quem arruma um ninho todos os dias, né? Quer dizer, arrumar a sua cama para sair de casa e assim por diante. Quem arrumou um ninho, uns levantavam o braço, outros não levantavam o braço. É a mamãe que faz, é o papai que faz, é a empregada que faz, não sou eu que arrumo o meu ninho, eu não preciso arrumar o ninho. Então eu arrumei o meu ninho porque eu não arrumo direito, sabe, professor? Eu só jogo assim o lençol por cima e tal, e nós vamos conhecendo esta questão tão importante dentro de casa, que começa, por exemplo, com arrumar o ninho. Será que temos ensinado nossos filhos a arrumar o ninho, a arrumar o seu ninho, a arrumar, a dar um jeito, uma ajeitada na cama, a ajeitar a sua mochila, a ajeitar a sua estante, a ajeitar os seus livros, os seus cadernos, a sua lapiseira, as suas coisas, as suas gavetas? Estamos ensinando os nossos filhos a arrumarem o ninho? Estamos ensinando nossos filhos a cumprirem com sua obrigação de estudante? Ou melhor, estamos ensinando a diferença de ser apenas um aluno e um estudante?
O aluno é aquele matriculado regularmente, e hoje nós vemos quase que como uma obrigação, né? Você precisa estar matriculado, você precisa estar na escola. E nos esquecemos da obrigação de ser estudante, de despertar o interesse nele, no nosso filho, de ser estudante, não apenas um aluno matriculado regularmente, aquele que estuda, aquele que aceita a hierarquia dentro de casa para assim entender que precisa cumprir com suas obrigações enquanto estudante, não é? Então, sair de manhã arrumando o seu ninho, arrumando o seu canto, cumprindo com suas obrigações, também a obediência que deve dar à escola, aos professores. Nós vemos hoje o que está acontecendo nas escolas, lamentavelmente. É porque não começamos lá com o ninho, com arrumar o ninho, com as suas obrigações já ao acordar pela manhã, não é? Ninguém está exigindo aqui que nosso filho seja uma camareira, que saiba, não é nada disso. Apenas cumprir com a sua obrigação de dar aquela ajeitada básica nas bagunças que ele faz, na desordem que ele provoca, no desarrumar tudo. Será que estamos ensinando nossos filhos a terem esta responsabilidade de aprender a arrumar o ninho, começar o dia já arrumando o seu próprio ninho? Ou estamos transferindo esta mentoria de vida para outras pessoas, estamos delegando isso para outras pessoas? Também muito bom dia. Então, em relação à hierarquia dentro de nossas casas, será que o nosso filho está recebendo a orientação adequada para entender o papel do pai, o papel da mãe, o lugar da vovó, o lugar do vovô, o seu lugar nesta hierarquia, neste organograma familiar? Quando muito se fala hoje em dia em horizontalizar, ou seja, que os filhos têm que ter igualdade de condições, precisam mandar, entre aspas aqui, tanto quanto os pais. Será que essa filosofia contemporânea está correta? Será que a hierarquia deve ser quebrada de verdade? Será que nossos filhos não têm que crescer com a responsabilidade do seu lugar, a compreensão do seu lugar, reservando aos pais o devido lugar de educadores, de responsáveis, de provedores, de mantenedores, de educadores daquele lar, daquela casa? Hein? Então nós temos que refletir sobre estas questões quando nós quebramos essa hierarquia, quando permitimos essa horizontalização. Nós vemos o que está acontecendo, o reflexo é lá na escola. Hoje o professor não é mais respeitado, os alunos não respeitam mais os professores, tal qual um professor, porque pouco a pouco foi roubada a autoridade do professor na sala de aula. Quando eu falo autoridade, eu falo o lugar, a hierarquia, o organograma, o lugar do professor de restabelecer a ordem, de exigir, sim, de exigir respeito, de exigir atenção do aluno, que ele cumpra com sua obrigação de frequentar a sala de aula, de respeitar os colegas, de fazer a tarefa de casa, de participar de um trabalho em equipe, de fazer o seu trabalho escolar. Estamos aos poucos dizendo que tudo isso não é importante, não é mais importante, porque estamos permitindo que os mentores de nossos filhos venham de fora, não mais os pais. Estamos abrindo mão deste lugar, não é? Não estamos mais ensinando que os filhos precisam conquistar as suas notas. Para isso ele precisa estudar. Não estamos negociando mais com os filhos. Ora, você acorda pela manhã, dá uma arrumadinha no seu ninho, vai para a escola, respeita o professor, presta atenção, chega em casa, vai almoçar, descansar X tempo, vai fazer a tarefa escolar. Depois você pode ficar uma hora e meia na internet mexendo no celular, depois vai para aula ou de balé, ou de piano, ou de natação, não importa o que, voltando, tem que cumprir com algumas tarefas mínimas domésticas dentro de casa, como arrumar o próprio ninho, como ajudar a tirar o lixo, como ajudar, por exemplo, a dar uma faxinada na casa, arrumar, dobrar a roupa, não é? Levar a roupa na lavanderia, enfim. Há de haver algumas obrigações, algumas responsabilidades. É preciso entender que eu desarrumo, eu arrumo, eu quebro, eu conserto, eu abro, eu fecho, eu uso, eu limpo, eu empresto, eu devolvo. Há de haver estas noções básicas de convivência social. No entanto,
nós estamos delegando esta mentoria de vida a quem? A quem, né? Nós, então, não estamos nos lembrando de dificultar as coisas para o nosso filho. Lembra daquela palestra do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala que: filho, eu tenho uma coisa importante para te falar. Filho, eu tenho uma coisa importante para te falar. E assim foi falando para o filho ao longo de anos. Quando você completar 15 anos, eu vou te falar uma das coisas mais importantes da sua vida. E quando o filho completa 15 anos, o pai diz assim: a vaca não dá leite. É claro, depois ele desenvolve a palestra. A vaca não dá leite. É preciso acordar de manhã para pear a vaca, né? Como diz o pessoal que mora no sítio, com aquele banquinho, né? No dia anterior separou a vaca do bezerro para que o bezerro não mame todo o leite. É preciso ir lá levantar de madrugada para tirar o leite da vaca. A vaca não dá leite. É preciso ordenhar. É preciso tirar o leite da vaca. Isso dá um trabalhão danado, não é? O arroz não nasce na prateleira do supermercado. É preciso plantar, é preciso colher, é preciso cuidar, separar o joio do trigo. Enfim, nossos filhos estão crescendo sem essas referências. Por quê? Porque eles estão se tornando reféns do quarto, se tornando reféns de mentores virtuais, mentores da internet. O mundo externo está sequestrando nossos filhos e estamos permitindo, porque nós dizemos que temos muitas obrigações, nós temos muitas responsabilidades, ou seja, nós não temos mais tempo para cuidar de nossos filhos, para nos tornarmos mentores de nossos filhos. Eles estão sendo cooptados cada vez mais por jogos. Meu querido, minha querida, aqui na clínica, o que nós temos de dependentes hoje de jogos, né? Da tecnologia de forma geral. Hoje, se nós tirarmos um celular da mão de um adolescente, ele vai sentir-se aleijado, não é? Vai sentir-se como amputado. Falta, como se lhe faltasse um dedo, lhe faltasse uma mão. Então, hoje, os jogos, por exemplo, eles são muito perigosos e motivo de muitos casos aqui na clínica de dependência realmente. E quando eu falo dependência, não é ficar 1, 2 horas no joguinho todos os dias, mas às vezes é varar noites e dias, 24, 36, 48 horas o tempo todo no jogo. Não dormem, não estudam, não se alimentam direito. Então, este tipo de cooptação, este tipo de delegar, este tipo de mentores de nossos filhos estão crescendo assustadoramente. E é claro que as consequências, elas são imediatas. Nossos filhos, por exemplo, sendo cooptados, reféns deste quarto, os filhos do quarto, né? Diferentemente quando eram os filhos dos quintais. Lembro dos filhos dos quintais brincando de bolinha de gude, subindo em árvore, brincando, bom dia, Ruberval, brincando, bom dia, Aline, brincando com os animais, brincando com um carrinho de rolimã, brincando várias brincadeiras onde ouvíamos a sua voz, ouvíamos o seu grito, sabíamos que estava falando, com quem estava falando, que estava conversando. Hoje não, hoje se tornaram prisioneiros do quarto. Nós perdemos nossos filhos para o quarto e lá eles ficam trancados com jogos, entendendo o seu próprio mundo de normas, de regras, porque os mentores de nossos filhos lá estão, aqueles que ensinam o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Nossos filhos foram sequestrados pelo quarto, pela tela do computador, então se tornaram, nós abrimos mão deste lugar de sermos mentores de nossos filhos. Marcos Simões, bom dia, permitindo então que estes personagens que habitam o quarto de nossos filhos se tornem seus mentores, se tornem seus orientadores, passando os seus valores, passando as suas crenças através desta tecnologia, através desse mundo virtual. Então, quando empurramos nossos filhos para o quarto, achando que eles estão protegidos, que estão lá em silêncio, com o seu fone de ouvido, com o seu tablet, com o seu computador, não é? Nas plataformas aí digitais,
nas rodas de conversa, nós estamos então abrindo mão de sermos mentores de nossos filhos, para permitir que isso venha lá do além. Quem são esses mentores? Quais são estes valores? Quais são essas crenças que estão passando aos nossos filhos? São mentores que vão brigar e dizer que isto aqui não é um copo, mas que isto é um objeto qualquer, menos um copo. E nossos filhos, através desses mentores, acreditam nisso, porque nós, enquanto pais, abrimos mão de dizer que isto é só um copo, meu filho. Isto é só um copo. Abrimos mão, permitindo que estes mentores do além viessem a cooptar nossos filhos, falando sobre os seus valores. E nós vemos hoje, então, esta onda brutal de adolescentes vazios, ocos, sem valores, sem crenças, ou valores e crenças que destoam absolutamente daqueles da sua família. Não sabem lidar com o adverso, e uma das formas é brigar, é matar professores até. E nós estamos vendo, e é claro que depois vão se perdendo na bebida, na droga, na perversão, enfim, né? Sexual, de valores e assim por diante. Destruindo valores pétreos da sociedade. Quem é o mentor de seu filho? Quem são os mentores de nossos filhos? Quem está assumindo o lugar dos pais? Por que estamos permitindo que isso aconteça? E depois, na clínica, é claro que para o leigo, isso talvez se torne difícil compreensão, mas para nós, aqui na clínica, para nós profissionais da mente, profissionais da saúde mental, nós sabemos bem o que é que falta. Há uma passagem bíblica que diz que se você não construir a casa sobre um alicerce sólido, sobre rocha, não é? Me parece que é um evangelho que é lido quando se tem um casamento, né? Um construiu a sua casa sobre a areia, veio a primeira tempestade, a primeira chuva e levou a casa. A outra casa, mais modesta, mais simples, foi construída sobre rocha. Veio a chuva, veio a tempestade e a casa permaneceu em pé. Porque tem algo muito importante chamado estrutura, chamado alicerce. E é este alicerce da vida que nós não estamos mais passando aos nossos filhos. Estamos delegando a outros mentores. Nossos filhos se tornaram reféns do quarto, reféns da tecnologia, reféns de valores, de crenças externos, e depois tornar-se-ão adultos que não saberão lidar com o adverso, que não saberão fritar um ovo, que não saberão preparar a sua comida, não saberão limpar uma casa, não saberão colocar uma roupa na máquina, por exemplo, ou estendê-la no varal, ou passar uma peça de roupa, mas tornar-se-ão reacionários, revolucionários, que tenderão a consertar tudo sob a sua perspectiva e mal sabem fritar um ovo. Sabem consertar o mundo, mas não sabem fritar um ovo. Conhece a solução de tudo, porque todo o resto é careta. Papai é careta, o professor é careta, o diretor é careta, a sociedade é careta, a sociedade é ultrapassada. Eu sei tudo, mas não sabe consertar um buraco numa meia. Não tem a mínima noção de civilidade, a mínima noção do respeito às normas, regras, leis que regem a própria sociedade. Não há uma sociedade ordeira sem esse conjunto de normas, de regras e de leis. Não há um sucesso pleno laboral se não houver o cumprimento de preceitos, de regulamentos estabelecidos dentro daquela corporação, organograma, não é? Uma hierarquia. Não haverá crescimento. E tudo isso acontece porque estamos abrindo mão de sermos os mentores de nossos filhos. Estamos acreditando que essa responsabilidade é do outro. Estão incutindo em nossas cabeças que nós não temos mais o direito de educar, que nós não temos mais o direito de um puxão de orelhas, porque o ECA diz que não, porque o outro diz que não, não é? Porque há um outro profissional da mente que disse que
ou diz que a educação correta implica na liberdade plena. Nós temos que permitir a liberdade plena, porque a criança ou o pai não tem sequer o direito de educar os seus filhos, de ensinar o que é certo, o que é errado, ou até mesmo de chamá-lo de filho, porque não sabe se pode chamar de filho, de filha, de filha, de filhoto, de filhata, de filho. Essas coisas que estamos perdendo hoje. Valores básicos elementares. Estamos nos entregando a esta babaquice ideológica. Abrindo mão de sermos pais. Abrindo mão de sermos tutores, de sermos mentores, de sermos responsáveis pelo futuro de nosso filho. Se não há orientação, não há aprendizado. Se não há uma cobrança, não há resultado. Se não há negociação, não há crescimento. Se não há, digamos assim, se não ensinarmos nosso filho a lutar para conquistar as coisas, ele ficará sempre esperando de braços cruzados que as coisas caiam no seu colo, porque foi assim que ensinamos. Quando tirou nota baixa, nós responsabilizamos o professor. Quando brigou com o vizinho, sem sequer investigar o que aconteceu, nós já culpamos o vizinho, já passamos a mão na cabeça do filho, dizendo que ele tem absoluta razão de tudo. Estamos abrindo mão de sermos mentores de nossos filhos. E as consequências estão chegando. Os resultados estão aí. Não é? Nós temos estes reacionários, revolucionários de quarto, que sabem tudo sobre todos. Cátedras em saúde, em segurança pública, em psicologia, em psiquiatria, em arquitetura, em medicina, sabem tudo. São craques da internet. Craques. Mas não sabem fritar um ovo. Sabem tudo, mas não sabem nada. Por quê? Porque estamos abrindo mão deste lugar de mentores, de tutores, de responsáveis pelos nossos filhos. Os pais são os responsáveis. Não é a sociedade, não é o governo, não é o professor. A escola cabe à escolarização. Aprendamos isso definitivamente. Né? Mas hoje o que se ensina é: não pode mais dar um puxão de orelhas no filho, porque o pai é denunciado. Não pode mais aquele castigozinho de privar o filho de 1 hora de celular, porque isso é tortura psicológica. Há uma certa legião de recém-formados que estão falando um monte de mercadoria, que estão destruindo a personalidade, o caráter, o futuro dessa criançada. Que não sabem mais lidar com o adverso, não sabem negociar, não sabem o que é conquista, não sabem discernir o que é o direito de conquista, que antes dos direitos temos as obrigações de cumprir com nossa responsabilidade, de respeitar o próximo, respeitar o professor, respeitar a sociedade, respeitar as normas, respeitar hierarquias, respeitar as instituições. Não. Hoje tudo é meio que animalesco, onde tudo pode. Até mesmo dizer que isso aqui não é um copo, ou que isso aqui não é água. E sermos obrigados a nos calarmos, porque você não vai ferir a dignidade dele. Ora, como diria italiano, vá para Pianculi, questo é um copo e questo é uma água. Se pensar diferente, procure por ajuda psicológica, o problema está com tu, não comigo. Porque isto é um copo, isto é água. Mas estamos sendo proibidos de falar que isto é um copo, isto é água. Você não vai ferir a dignidade. Eu sou não sei o que lá, preconceituoso, eu sou... Este monte de merda que estamos vendo hoje aí. É assim que eu me refiro, um monte de merda. Porque estamos falando com pessoas absolutamente vazias interiormente, sem valor, sem crença, sem noção do senso de ridículo, do absurdo. Por quê? Isto é copo, isto é água.
Ah, mas eu não acho. O problema é seu, não é meu, porque isto é um copo e isto é uma água. Ei, isto é um copo, isto é uma água. Ah, eu estou machucado. Vai se curar, vai passar um mertiolate. Daquele tempo que ardia, não de hoje. Porque isto aqui é um copo, isso aqui é uma água. Nós estamos, então, numa flagrante de distorção brutal, absurda da realidade. Por quê? Nossos filhos estão sendo cooptados pelo quarto. Nós estamos permitindo que outros mentores assumam esse lugar. E nós não estamos lá para dizer que isso aqui é um copo. E que isto é uma água. Isto é um copo, isto é uma água. Isto é um copo, isto é uma água. E estamos com medo de dizer que isto é um copo, isto é uma água. Meu querido, minha querida, que seu dia seja maravilhoso e que aprendamos realmente que há sim parcela de responsabilidade. Quando eu perco a coragem de dizer que isto aqui é um copo, isto é uma água, eu estou concordando com tudo isso. Beijo, ótimo dia para você, ótimo trabalho.